robustecidos. Olha só. Tornar-se robustos e não inchados. É a diferença de crescimento e inflação. A inflação faz o dinheiro inchar. A pessoa acha que tem muito. Eu estou ganhando um monte. Todo mês o meu salário aumenta 30%. Mas o preço das coisas aumenta 90%. Não é assim? Quanta gente que morava na roça, vendeu o terreno, foi para a cidade, comprou uma casa, pôs o resto do dinheiro a juro. Meu Deus, naquela época, o sujeito na roça não ganha dinheiro. Na roça a gente não tem dinheiro. Na roça você tem comida, você tem o franguinho, tem a vizinha para emprestar, tem essas coisas mais práticas. Aí foi para a cidade, vendeu o terreno por 100 milhões, comprou uma casa de 50 milhões, botou 50 milhões no banco, a juro. Nunca viu tanto dinheiro. Agora eu estou vivendo só de juro. Um ano depois, o que aconteceu? Ele tinha 50 milhões no banco. Só que 50 milhões comprava o quê? Nada. Inflação. Há também na vida espiritual esse processo. O processo de inflação. Da pessoa que participa de tudo quanto é encontro. Da pessoa que sabe tudo, que leu tudo, mas não aprofundou em nada. Porque para aprofundar tem que ter peso. E para ter peso tem que ter crescimento interior. O Espírito Santo age em nós na medida em que nós vamos nos correspondendo a essa sua ação. É hora, e eu penso que essa é a hora da maturidade espiritual. Creio que seja isso que Padre Jonas desejou, depois ele vai poder falar, quando Deus o inspirou esse acampamento. Aliás, quando inspirou esse ano, a canção nova, seguindo os passos e os caminhos do Senhor, os caminhos de Jesus. Pois para seguir os caminhos de Jesus, você tem que ser poderosamente robustecido, robustecida pelo Espírito. Em vista do quê? Terceira palavra que você tem que rabiscar, palavra dinâmica. Em vista do crescimento do vosso homem interior. Que coisa espetacular! Aquilo que São Paulo tinha escrito antes, na primeira carta aos Tessalonicenses, que foi o primeiro texto que ele escreveu, quando ele fala que o ser humano é físico, psíquico e espiritual, Paulo já estava percebendo ali um fenômeno que continua se reproduzindo com esses anabolizantes, silicones e botox espirituais. O ser humano se preocupa com o seu crescimento físico. O ser humano se preocupa com o seu crescimento econômico, com o seu crescimento cultural, quer conhecer novos povos, falar novas línguas. Mas torna-se uma pessoa anãzinha, aniquilada no seu crescimento espiritual. Espiritualmente não passa de uma criança agitada ao sabor do vento de qualquer doutrina. E nós precisamos, meus irmãos, eu digo nós, eu estou incluindo nós sacerdotes, porque há muitos de nós sacerdotes que espiritualmente estamos ainda engatinhando. Para não dizer outra coisa. E por que nós não crescemos espiritualmente? Porque nos alimentamos espiritualmente com comidinha de criança. Com papinha de criança. Nós precisamos de um alimento muito mais forte. Repito, o Espírito sopra onde quer, mas para onde alguém o acolhe, porque Deus não nos violenta nunca. Jesus diz, eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Se você não abriu, meu filho, passa reto. E ele vai tentar achar alguém que abra-o. E como ele sopra onde quer, muitas e muitas vezes nós vemos o sopro do Espírito agindo em pessoas que nem sequer pertencem à nossa igreja. E aí, aqueles infantilizados espirituais começam, ao invés de tentar deixar Deus fazer o crescimento em sua vida, tentar derrubar o outro.
Porque quem não cresce, gostaria que todo mundo fosse pequeno. Como a moça que rezava: Senhor, fazei com que eu emagreça, e se eu não conseguir, permita que as minhas colegas fiquem mais gordas que eu. Essa oração Deus não escuta. Tem algumas rezas que Deus não escuta. Então quem não cresce quer ver todo mundo pequenininho, quer achatar todo mundo. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, em país de cego, quem tem um olho não é visto por ninguém, se os outros são cegos. Ninguém sabe que ele não é cego. Nós vamos deixando que se tome conta do nosso coração uma cegueira espiritual. Por quê? Porque espiritualmente nós estamos engatinhando, nós somos umas crianças comendo umas papinhas. Pensa bem. Não olha para os outros, olha para si, porque Paulo falou aqui: o crescimento do vosso homem, vossa mulher, que São Paulo não está querendo que vocês, mulher, fiquem lésbica espiritual. Então, o crescimento da vossa mulher interior e do vosso homem interior. Pensa o seguinte: se eu alimentasse o meu corpo com a mesma quantidade, na mesma proporção que eu venho alimentando o meu espírito, que tamanho eu teria? Que tamanho? Quando a gente vê passar na televisão aqueles países onde as pessoas passam fome, em que você vê a costelinha, a pessoa tudo manchada, a pessoa que não se alimenta vai ficando anêmica. Pergunta: se eu tivesse alimentado o meu corpo na mesma proporção que eu venho alimentando o meu espírito nos últimos 30 ou 40 anos, que tamanho eu seria? Talvez eu já estava devendo o tamanho, porque já tinha reduzido menor do que eu tivesse nascido. Talvez já. Porque quantos cristãos se alimentam com um conta-gota? Quando a gente é criança, que a mãe dá mamadeirinha para você, leitinho. Quantos cristãos, o único alimento que tem é uma missa, às vezes mensal, às vezes semanal. Quer fazer um teste de a quantas anda a sua vida espiritual? Passe 15 dias alimentando-se fisicamente do mesmo jeito que você está alimentando-se espiritualmente. E você vai vendo o que vai dar. E depois a gente fala assim: não sei porque que as coisas não dão certo na minha vida. Porque espiritualmente nós não estamos crescendo. E não estamos crescendo porque falta-nos um alimento. E um alimento, o que é mais terrível, que já está dentro de nós. É muito pior ainda, porque além de eu não alimentar, eu estou sufocando o Espírito Santo, que está dentro de mim, que foi dado e Deus não tira. Espiritualmente, eu me alimento com o quê? Diariamente. O que eu reservo para o meu cardápio espiritual? Quanto tempo eu tiro de oração pessoal? De meditação e leitura da palavra? Imagine se eu cuido do meu coração do mesmo jeito que eu cuido do meu corpo. Então, tenta agora deixar o seu corpo sem banho, correspondente ao tempo que você fica sem confissão. Não sei porque eu rio, porque é coisa séria. Eu também ia descobrir em mim que a gente ia feder, mas ia feder muito. Porque espiritualmente nós vamos acumulando tudo que não presta. Andamos em tudo quanto é beco do encardido. Enchemos-nos de sujeira de cima embaixo. Dentro da nossa casa nós temos depósito de lixo. Nós temos cano de descarga que entra e solta lá dentro da nossa casa, muitas vezes através de um aparelhinho chamado televisão.
Nós vamos empanturrando o ouvido com tudo que não presta. Quer dizer, tudo quanto é sujeira. Não vamos nos contaminando com nova era, com falsas doutrinas. E que banho eu tomo? Eu me confesso uma vez por ano. Meus irmãos, o batismo no Espírito Santo é uma experiência de dupla ação, a de Deus e a minha. A parte de Deus, a palavra me dá uma certeza. Deus derrama sobre nós o Espírito Santo em plenitude. E eu dizia ontem e repito hoje, não para os que não ouviram só ficar sabendo, mas para que fixe essa ideia. A tradução do grego para cheio, e eu falava ontem que talvez a palavra melhor seria pleno, ela é muito pobre. Porque o grego, o termo plerô, ou pleró, imagina pleno, só que com um Rzinho no lugar do N e um acento agudo no O. Pleró, ou pleró, sei lá como é que fala. Essa palavra significa que você está pleno, sem nunca deixar de sê-lo, sem nunca se esvaziar, porque nunca sai de debaixo daquela fonte. Então é um movimento contínuo, é como o dínamos que São Lucas usa para falar da experiência da força, o dínamos do alto, que vai nos colocar em constante movimento, em contínuo movimento. E se você chega um momento que você corta, acontece o que aconteceu ontem à noite, ficamos sem luz 2 momentos, porque houve uma corta alguém cortou essa comunicação. Assim em nós, essa experiência da parte de Deus é plena. Agora, precisa que nós façamos a nossa parte. Então a terceira palavra forte é crescimento. Primeira palavra, poderosamente. Segunda palavra, robustecido, forte. Terceiro, crescimento, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. Aqui vem uma pergunta: por que Paulo diz que Cristo habite pela fé em vossos corações? Porque sinal de que para habitar em meu coração, o Cristo depende da minha adesão. Fé é uma adesão. Fé é entrar num processo de comunhão profunda, de seguimento. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. Fé, Hebreus 11:1, é o fundamento da esperança. Porque tanta gente no desespero, porque tanta gente deprimida, porque tanta gente angustiada. Porque não estamos permitindo que Cristo habite pela fé. E depois São Tiago vai nos dizer que essa fé tem que dar frutos. Quem é batizado no Espírito Santo dá fruto, isso não tenha dúvida nenhuma. E dá frutos permanentes, diz Jesus. Porque quem não der fruto permanente será secado pelo Senhor, como quando ele passou lá na figueira e falou: seca-te. E por isso que nós já vimos quanta gente que secou. Nós, sacerdotes, São Paulo diz: quem está de pé cuide para não cair. Você pai, você mãe, você jovem, você consagrado, você leigo, cada um de nós religiosa, nós precisamos produzir frutos, e frutos que permaneçam. É para isso que nós somos chamados. E João 15, o único jeito de produzir esses frutos é estando grudado com Cristo. Cristo foi petulante. Versículo 5 do capítulo 15 de São João, ele diz: sem mim, nada que presta, entre vírgulas, podeis fazer. O que não presta, você consegue fazer tranquilamente. Tem assistência técnica 24 horas do encardido. Porque o encardido vem na nossa vida de enxerido. Jesus disse que bate e espera você colher. O encardido não, ele entra na primeira brecha que der. Até sem você querer, ele está lá.
Basta dar bobeira. Não dê bobeira, diz São Paulo. Aqui em Efésios mesmo, não deis entrada ao demônio. 4, versículo 26 e 27. Então, Cristo habita pela fé em nossos corações. Outra palavra que você pode riscar: arraigados, e outra, consolidados na caridade. Que coisa espetacular. Arraigado significa que cada vez mais vai criando raízes profundas. Paulo está dizendo que o batismo no Espírito que está em nós precisa ir se enraizando dentro de nós, tomando conta de todo o nosso ser, expulsando de dentro de nós aquilo que não pertence a esse Deus, portanto que não nos pertence, e que na medida que vai sendo arraigados, vai criando raízes, ele vai se tornando consolidado. Consolidado significa, vai se tornando cada dia mais firme, mais robusto, cresceu. Por que será que Jesus usou o exemplo da árvore? Foi Jesus que usou esse exemplo. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Você já observou que na natureza, a árvore é o ser vivo que leva mais tempo para crescer? Nenhum outro ser vivo é tão pequeno e se torna tão grande feito uma árvore. Você vê que você carrega uma árvore de 60 metros de altura no bolso, enquanto ela é uma semente. Ela é escondidinha ali dentro da semente. Ela está encolhida. Se ela não encontrar um terreno fértil, ela não arrebenta aquela casca e não venha para fora. A única coisa que cresce rápido na floresta é mato, é praga. Praga cresce no instantinho, porque tem pressa. Mas você pega lá, quebra um galhinho daquela árvore, é vazio, é oco. Tem que ter resistência, tem que ter força. Ela não tem nem tempo de criar nó para não firmar. A árvore leva muito tempo para crescer. Quando a gente vai em Israel, por exemplo, a gente vai lá na igreja da agonia, e lá eles mostram, e provado com cobalto não sei das quantas, com tudo quanto é teste, você vai enxergar lá árvores, oliveiras, que têm 2.500, 3.000 anos. Quando você vai em Jericó, eles nos levam num lugarzinho aonde tem um sicômoro, que é uma árvore, segundo a Bíblia, semelhante àquela que Zaqueu subiu. Está lá até hoje. Poderá ser inclusive a mesma. 2.000, 2.500 anos. 2.000 de certeza. Por que leva tanto tempo para crescer? Eu penso que Jesus, ao usar a analogia da árvore, primeiro ele queria consertar um problema que tinha acontecido, que foi quando Adão e Eva se esconderam no meio das árvores do paraíso. Essa é a primeira coisa. Por isso, dizem que um pedacinho daquela árvore lá, uma semente daquela árvore, foi plantada perto de Jerusalém, num lugar chamado Belém. E que mais ou menos lá pelo ano 12 ou 13 antes de Cristo, um sujeito cortou aquela árvore. De um galho dela ele fez um coxo, que colocou numa manjedoura que ele tinha numa gruta em Belém. Dizem que mais tarde um rapazinho nasceu e aquele coxo foi o primeiro berço dele. E o tronco daquela árvore guardaram porque era uma árvore muito forte, guardaram para fazer cruz, para crucificar os criminosos. E dizem que 30 anos depois teve um sujeito que foi também crucificado num tronco daquela árvore. Eu acredito que seja real. Porque a árvore, símbolo do pecado, aonde Adão e Eva se esconderam, Jesus transforma no berço onde ele nasce, no coxo que fez seu berço,
e na cruz que fez o berço da nova humanidade nascida do seu coração rasgado na cruz. É essa cruz, é dessa árvore, é dessa madeira. Então, a madeira de lei, ela leva tempo, porque o tanto que ela cresce para cima, ela tem que crescer para baixo. Essa árvore que está aí, essas árvores grandes, pode vir alguém fazer um estudo aqui, o que ela tiver de copa, ela tem de raiz, senão não aguenta essa copa. Uma árvore dessa precisa pelo menos de 1.000 litros de água por dia, para crescer. Acontece que quando você tem um jardim, umas flores, você vai lá e rega todo dia, porque basta 2, 3, 4, 5 litros de água para isso. Mas imagine quem é que vai regar essa árvore aí, 1.000 litros, 1.500 litros de água todo dia. Aquelas imensas que estão na floresta, quem é que vai regar? Não chove suficiente para isso. Então a árvore vai arraigando, ela vai furando a terra, ela vai achando lá embaixo da terra, onde tem mina, aonde tem fonte de água, para que ela, a raiz da árvore é o bracinho, é o canudinho. Foi ela que inventou esses canudinhos de você tomar Coca-Cola. Ela vai chupar a água e ainda com a inteligência de buscar só água boa, só água pura, aquelas águas que estão lá. Por isso que ela demora para crescer. Na medida que ela vai achando água, que ela vai achando humus, ela vai crescendo. Então ela vai arraigando e consolidando. Quanto mais tempo leva para criar raízes, quanto mais profunda e mais forte forem as raízes, mais sólida será a madeira. Por que o mogno é caro? O mogno leva em média 400 anos para tornar-se adulto. E o que você está fazendo com essa árvore que foi plantada no seu coração? A semente você já recebeu, e se recebeu a semente, tem tudo que tem. Tudo que tem na árvore já está na semente. Tudo. Você recebeu essa semente. E o que você está fazendo com ela? Quem sabe está jogada lá. Quando acharam lá a múmia do Tutankhamon, ou Tutankhamon, aquele faraó espetacular lá no Museu do Cairo, lá entre as coisas deles, acharam sementes de trigo e de outras plantas. 5.000 anos. Plantaram e nasceu. 5.000 anos. Olha a paciência da semente. Em alguns de nós o Espírito Santo está sufocado no meio dos nossos pecados, sem água nenhuma. Há quanto tempo? E pior, quantos de nós, além de sufocar a semente, estamos há 10, 20, 30, 40, 50 anos criando casca para a semente? Nós criamos casca, máscara. Nosso coração vai ficando duro. É a semente que nós estamos criando essas cascas. As falsas doutrinas, casca para a semente. As contaminações, casca para a semente. As impurezas, casca para a semente. E alguns de nós não nos contentamos em fortalecer a casca da semente. A gente fica passando produto químico em volta dela. A gente fica fazendo uma caixinha de aço ou uma caixinha de cimento para que essa semente não saia. E lá de vez em quando, porque a semente dá um jeito, a planta dá um jeito de estar saindo, a gente vai lá e corta e ainda arranca. E alguns são especialistas em arrancar os gainhos da semente do Espírito que está brotando na vida do irmão. Ao primeiro galho que apareça, quando eu vejo uma pessoa que começa a agir poderosamente, que está revestida no poder, eu vou lá e arranco com a minha língua terrível, pior do que língua de cobra. Você já viu língua de vaca, a força que tem? A vaca vai lá, pega aqueles capim. Tem um capim, eu batizei ele lá em casa de capim espírita. Eles chamam ele de lambe, não sei como é que chama aquilo lá. Aquele capim gruda na gente até depois de morto. E machuca a gente. Você está no meio do roçando, passa lá e gruda assim. Ó que você sai, ele rasga, ainda fica rindo da gente, o sanguinho vermelhinho. Eu chamo capim espírita. A vaca vai lá, ela mete a língua assim, ó.
Porque vaca só tem dente de um lado da boca. Outro lado não tem, ela é banguela. Mas ela tem uma língua, ela arranca e já engole rápido, para não ter perigo de perder. Por isso que ela fica mascando chiclete o resto do dia. Porque ela tem um estômago falso, entre aspas, né? Ela tem 2 estômagos, um para digerir o alimento bom, o outro é aquele que ela lambe aquele mato e joga lá para dentro, e depois ela fica devolvendo ele para a boca para mastigar de novo, você entendeu? Quer dizer, a pessoa que fica ruminando. Olha, gente, o que tem de língua de vaca espalhada na igreja. Tem gente que ao invés de receber o dom das línguas, recebeu o dom das línguas das vacas. Se fosse só da vaca. Tem gente que tem a língua da vaca, a língua do cabrito que come qualquer coisa. Língua de cobra que vai lá longe. Língua de rã que sobe 2 metros para frente da boca dela. Eu li outro dia numa revista que nos Estados Unidos, na Europa, os jovens estão, mais de 2.000 jovens já fizeram, partindo a língua no meio, para ficar parecendo língua de cobra, língua de réptil. Os seguidores do encardido lá, mais de 2.000 jovens. Tem país que está até tentando fazer uma lei aí para proibir isso. Porque já pensou um absurdo desse? Começaram a pôr prego na língua, né? Resto de anzol que sobrou, o piercing. Agora estão partindo a língua. Então tem gente que é especialista, né? Dá uma linguada, arranca. Será que você não está sendo isso aí? Porque eu não posso deixar crescer esse espírito no outro. E a palavra está dizendo claro aqui para nós. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, para que sejais poderosamente robustecido em vista do crescimento do vosso homem interior. Precisamos estar arraigados e consolidados, firmes na caridade. Esse é um tema que eu vou retomar. A fim de que, ou seja, só depois que isso aqui acontece, a fim de que possais, com todos os cristãos, e esse todos os cristãos tem a ver com caridade, tem a ver com o cenáculo, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha aqui os ângulos de crescimento do batismo no Espírito: largura, comprimento, altura e profundidade. Quantos de nós aqui não passa no teste de nenhuma das 4 palavras? Nem na largura alguns passam. Se for lateral, for largura da barriga, no comprimento da língua, talvez passe. Na profundidade do pecado, que a gente já foi lá no fundo do pecado, por isso que a gente está no fundo do poço. Pois nós precisamos reverter essa situação. Nós precisamos descobrir, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento. Depois desse processo, qual é a conclusão natural? E sejais, leia aí, versículo 19, última linha. E sejais cheios de toda a plenitude. Diga para quem está do seu lado: você precisa ser cheio de toda a plenitude de Deus. Você precisa ser repleto. E isso, diga para o seu irmão, isso é doutrina da Igreja Católica. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Isso está no número 1287 do Catecismo da Igreja Católica. A plenitude do Espírito vivida em Jesus, a plenitude do Espírito vivida por Maria, é para ser vivida por todos os cristãos. O Catecismo da Igreja Católica afirma que todo cristão precisa ser batizado no Espírito Santo. Padre, acontece que o padre na minha comunidade não deixa. O padre na minha comunidade diz que não pode usar o termo batismo no Espírito Santo.
Então peça a esse senhor padre, primeira coisa, que ele mude o catecismo da Igreja Católica. Tem que mudar. No meu está lá no número 1287. Segunda coisa, que ele consiga uma audiência particular com Sua Santidade o Papa João Paulo II. E peça para o Papa mandar tirar do Vaticano o estatuto aprovado pelo Vaticano da renovação carismática católica, acolhida oficialmente como um movimento da Igreja Católica. E no estatuto registrado lá no Vaticano está escrito claríssimo que faz parte da identidade da renovação carismática católica a experiência do batismo no Espírito Santo. Está escrito, está registrado, está aceito no Vaticano, está no catecismo, está na palavra. Ora, bora. Agora, talvez o padre ou o bispo, seja lá quem for, e isso pode ser real, ele não aceita o batismo no Espírito que eu e você vivamos. Porque, apesar de dizer que somos batizados no Espírito, na verdade estamos nos anabolizantes espirituais. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, com o presente que Deus lhe deu, que é o batismo no Espírito? O que você está fazendo com ele? Uma senhora estava completando 80 anos de idade, uma idade linda. A família começou a preparar a festa uns 4 anos antes. Porque o melhor de uma festa é a preparação da festa. E prepara. Por exemplo, minha mãe fez 70 anos outro dia e nós preparamos uma surpresa para ela. Sabe qual foi? Padre Jonas foi celebrar a missa para ela. Morra de inveja. Viu? Mamãe tinha no altar. Olha lá, ó. Mamãe tinha no altar um afilhado padre, um filho padre e um pai padre. Viu que chique? Então a mulher ia completar 80 anos de idade. Os filhos muito ricos, tinha filho que morava na Europa, filho que morava nos Estados Unidos. Então começaram a preparar. E cada um começou a pensar qual é o presente que nós vamos dar para a mamãe. Cada um queria dar o melhor presente. Então, quando se reuniram os irmãos, na véspera, lá da cidade, onde ia ser a festa, ia ter missa, ia ter tudo. Aí começaram a contar. O irmão falou assim: eu pensei bem, acho que mamãe merece uma casa melhor. Então, eu comprei para mamãe uma mansão, com uma suíte maravilhosa, para onde ela vai se mudar amanhã. Fica lá naquele bairro lá, chique, com segurança, com tudo. Mamãe agora vai morar numa mansão, vai passar os últimos dias da vida num lugar à altura da sua dignidade. Uma fortuna. Qual R$1 milhão a mansão? Outro falou: eu pensei então em comprar um automóvel. Comprei uma Mercedes, todinha revestida já para não ter perigo de pegar bala nela. Um motorista com ar-condicionado, com tudo, para que mamãe possa poder fazer os passeios. Mamãe gosta de ir nas rezas dela, nos binguinhos, né? Que velho adora ir para bingo. Então mamãe gosta de fazer os passeios dela. Comprei uma Mercedes último tipo, toda computadorizada, com televisão a bordo, com tudo, telefone, celular, tem tudo. Mais de $500 mil. O outro falou: eu pensei muito, o que mamãe mais gosta?
Mamãe é uma mulher muito espiritual. Mamãe é uma mulher de igreja, muito católica. Mas, com 80 anos, mamãe já não consegue ler mais. Problema nos olhos. Então, eu descobri que existia um grupo de monges, barnabitas trapistas, especialistas em Bíblia. E esses monges, eles criam papagaios marrons. O papagaio marrom é uma ave raríssima, muito difícil de você encontrar. Às vezes você consegue, mas é falsa, que é espinta ou verde. Mas com o tempo já desbota. O papagaio marrom, ele além de ser maior, ele tem uma dicção melhor, porque as suas glândulas psitacósicas da garganta são mais ampliadas. E ele, ao falar, sopra o vento da boca dele no teto do bico, e como o bico dele é mais côncavo, a voz dele sai nítida. E como mamãe já está com problema de surdez, então precisava de um papagaio. Sabe o que eu fiz? Gastei uma fortuna, não sei quanto. Mas eu mandei esses monges treinar um papagaio desse para saber a Bíblia de cor. Capítulo e versículo. É só a mamãe falar qual capítulo e qual versículo o papagaio. Já pensou que o presente que eu dei para a mamãe? Olha, gastei uma fortuna. Foram 3 anos treinando, uma ave muito rara. Graças a Deus é esse o presente que eu estou dando à mamãe. O papagaio marrom que sabe Bíblia de cor. Mamãe só vai lá, Mateus capítulo 5, e ele, bem-aventurados os pobres de espírito. E ele treinou para ver se o papagaio sabia mesmo. Apocalipse 12, a mulher revestida de sol. Ele foi treinando. O papagaio é um espetáculo, o papagaio marrom, depois de uma gaiola especial. Foi aquela festa. Saiu nos jornais. Que filhos maravilhosos. Na vida a gente planta o que colhe. Olha essa senhora, na sua honra, na sua dignidade, criou seus filhos. E agora está recebendo um pouco do muito que ela deu. Os sociais foram lá filmar ela, passava na televisão, a mansão, aquela coisa linda, que esse tapetão, que tomovão cheque na garagem. Aí o papagaio bíblico. Já pensou? Espetacular. E outra, sabia citar a Bíblia católica, com vírgula direitinho. Passado um tempo, os irmãos estão reunidos, recebem uma carta da mãe. Agradecimento pelos presentes. E aquela mulher é muito sincera. Então, ela escreveu dizendo: queria agradecer muito os presentes que vocês mandaram, mas também queria dizer o seguinte: Maurício, você não precisava, meu filho, ter comprado uma casa tão grande para sua mãe. O que uma velha que nem eu vai fazer com uma mansão dessa, meu filho? A única coisa que eu moro é um quarto, agora eu tenho que limpar o resto da casa todinho. E a preocupação se está tudo no lugar. Maurício, meu filho, não sei para que você foi me comprar uma mansão dessa. Marcelo, para que mamãe vai querer uma Mercedes dessa? Mamãe quase que já não sai de casa. E esse motorista é muito sem educação. Ele não olha para mim, não conversa comigo, ele fica só olhando para frente. Agora, Juninho, eu queria agradecer muito você, filho. Que delícia aquele frango marrom que você mandou para a mamãe. Eu fiz aquele frango ao molho pardo. Eu nunca tinha comido um franguinho tão saboroso. Ô filho amado, obrigado.
Nós fazemos exatamente a mesma coisa, gente. Quantos de nós assamos a pomba do Espírito? Um presente espetacular, um presente raríssimo, um papagaio marrom que sabia a Bíblia de cor, naquela panelinha preta. Judiação, não é não? Nós fazemos pior. Porque quem nos mandou o presente foi o Juninho, o filho do pai. E não foi um papagaio treinado para saber a Bíblia de cor. Mas foi o próprio Deus que entra no seu coração e te ensina não só a palavra, porque o Espírito revela toda a verdade, mas nos mostra o caminho, muito melhor que a Mercedes, que te leva para uma mansão muito maior que aquela que o Maurício deu para a mãe dele. Mas o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que nós recebemos? Estamos, quem sabe, pegando o vento impetuoso de Pentecostes e condicionando em aparelhinho de ar-condicionado, ventiladorzinho desse tamanho, igual tem no avião, assim, com a bolinha que você abre ou fecha para ver se vem ou não vem vento na gente. O que você está fazendo com o dom que você recebeu, meu irmão? Com um detalhe, não tem como matar esse papagaio. Os dons de Deus são irrevogáveis. Nenhum pecado que você tenha feito, que eu tenha feito, nenhuma fraqueza nossa, nenhum pecado, nenhum erro que a gente tenha cometido pode revogar esse dom. Foi Deus que nos entregou, foi Deus que nos doou e nos deu em plenitude. Você não tem como perder a ação do Espírito, você não tem como perder o Espírito dentro de você, não tem, mas para que Ele haja dentro de você, e a partir de você, pelos frutos, pelos dons, pelos carismas, depende de você, depende de mim, o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que nós ganhamos. Muitos de nós estamos fazendo igual a velhinha dos 80 anos. Uma coisa fabulosa daquela, fazemos o quê? E quantos de nós, talvez já tenhamos feito muito pior, já tenhamos levado o Espírito que está em nós ao mais baixo dos nossos pecados, quem sabe? Pois eu quero conclamar você, como São Paulo hoje, eu também quero convidá-los a que dobremos o joelho no chão na presença desse Deus e peçamos: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, derrame sobre todos e sobre cada um de nós a força do alto, o dínamos, o Espírito Santo, esse Espírito que sopra onde quer, queira soprar hoje sobre cada um de nós, como Jesus que chegou e soprou. Recebei o Espírito Santo, que nós iremos meditar amanhã, Pai. Hoje nós pedimos, sopra sobre mim, sopra sobre cada um de nós, no nosso coração e na nossa vida, a fim de que possa acontecer hoje de fato, a experiência de um novo Pentecostes. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós suplicamos a plenitude do Teu Espírito Santo, que se cumpra essa palavra. Nós estamos aqui, e o fato de estarmos aqui nesse acampamento significa que aqui viemos, ó Pai, porque temos uma sede profunda, uma sede imensa, um desejo imenso, que muitas e muitas vezes nós não conseguimos entendê-los, e acabamos canalizando nossos desejos para os erros, para as fraquezas e para os pecados. Mas ao estarmos aqui hoje, Pai, em comunidade, como irmãos, na Tua igreja, nós suplicamos, ó Pai, a plenitude do Teu Espírito Santo em nós, agindo em nós. É por isso que nós renunciamos conscientemente todos os obstáculos, conscientes ou inconscientes, voluntários ou involuntários, que estamos criando. É por isso que nós renunciamos hoje à casca que estamos
colocando em volta do teu Espírito e não dando a liberdade para que Ele haja em nós e através de nós. Sim, Pai, nós reconhecemos que temos alimentado nossa fé de forma muito errada, que não passamos de crianças nessa fé. Quantos de nós, Pai, ao invés de crescermos, ao invés de nos tornarmos de fato pessoas robustas na Tua graça, acabamos nos transformando em homens e mulheres religiosos, religiosas, consagrados, sacerdotes raquíticos, fracos, anêmicos. Sim, Pai, para que se cure essa anemia espiritual, nós suplicamos o sangue do Teu Filho Jesus, invadindo nossas veias e todo o nosso ser, para que se limpe toda a sujeira espiritual que estamos acumulando, para que se quebre essa casca dura e empedernida com a qual estamos revestindo o nosso coração há tanto tempo. Nós suplicamos essa água viva que fecunda o nosso coração, para transformar o nosso coração, para curar o nosso coração ferido e machucado em consequência dos nossos pecados, em consequência do fechamento interior. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, reconhecemos que como igreja não estamos tomando posse dessa graça, que estamos tratando mal o presente que és para nós no Teu Espírito Santo, que estamos levando esse dom, esse presente a tantas e tantas situações pecaminosas, vexatórias. Mas hoje humildemente, ó Pai, nós obedientes ao Seu Filho Jesus, corremos para esse rincão cenáculo, e aqui com irmãos, com Maria, nós suplicamos: batiza-nos, Senhor, inunda-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, plenifique-nos, Senhor, com o dom do Espírito Santo. Nós suplicamos humildemente, Senhor, pela força do Teu amor, da Tua graça, encha por completo, completa e repletamente, a fim de que sejamos poderosamente robustecidos, a fim de que cresça o nosso ser interior e dê frutos, carismas e dons que o mundo tanto precisa. Nós suplicamos, ó Pai, põe a mão no seu coração e peça, com as suas palavras, sem medo. Não interessa quantos anos você tem, não interessa quanto de pecado você tenha feito, não interessa o que você deixou de fazer até o dia de hoje. Hoje é o dia do seu Pentecostes. Hoje pode acontecer, e Deus deseja e quer que aconteça em sua vida um banho de regeneração. Deus deseja que aconteça em sua vida o fervor de um novo Pentecostes. Então peça: batiza-me, Senhor, inunda-me, Senhor, torna-me repleto do Teu Espírito, Senhor. Completa, Senhor, essas áreas carentes do meu coração, do meu corpo, da minha mente, de todo o meu ser. Plenifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor, encha-me, Senhor, encha-me, Senhor, encha-me, Senhor, batiza-me, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!